Sábado, dia 23 de novembro de 2024. Sejam todos muito bem-vindos, meus amigos, a mais um vídeo do canal Terra Brasilis News. Tudo bem com vocês? Desejo que sim. Eu sei que está todo mundo com a cabeça quente, todos preocupados com o que pode acontecer, mas não podemos nos esquecer que a vida continua. Temos uma vida para viver, temos que seguir adiante, porque nesta estrada da vida acontecem muitas surpresas, nem sempre negativas. E quando existem coisas ruins, não é somente para o nosso lado, para o lado deles também pode acontecer. Porque quem determina nosso futuro é Deus, não é a esquerda, não é aquele ministro. Não adianta subir muito sedento ao topo da escada, porque às vezes o tombo é mais dolorido. Então, vamos nos concentrar, encarar as coisas de frente e procurar analisar os pontos positivos do que ainda pode surgir. Lembrando a vocês que essa imagem que eu mostrei antes de começar o vídeo é para que vocês, por gentileza, me deem uma força se inscrevendo no outro canal, a Redação Terra Brasilis News, porque é de lá que eu pretendo fazer os vídeos políticos daqui por diante, já que neste canal, talvez aí por alguma, alguma bronca especial, porque não posso explicar como, o meu canal não sai de 190, nem com reza brava, nem com sal grosso, né? Então, temos que mudar. Mas, vamos ao que interessa. Então, a imprensa, de uma forma geral, esta consorciada, já dá como certa a prisão do ex-presidente Jair Bolsonaro e todos esses que foram indiciados com ele por tentativa, não, segundo eles, é por golpe, né? Golpe ao Estado Democrático de Direito. Segundo eles, foi uma ação violenta ao Estado brasileiro, um golpe com a pretensão de eliminar 3 figuras políticas, o presidente, o vice-presidente e o ministro do Supremo. A Polícia Federal traçou um roteiro, do início ao fim, de como iria acontecer, quem iria participar, quem deu a ordem, quem planejou, quem escreveu, quem fez a redação, tintim por tintim. E que, infelizmente, para a direita, segundo eles, não deu certo, porque aquele que diz que vou de táxi não foi. Ou seja, o golpe não aconteceu porque não havia um táxi. Muito bem. Ok, a imprensa aí delirou, já dá como certo. Aí noticiaram ontem que o Mauro Cid confirmou que o ex-presidente sabia do plano. Depois a mesma imprensa voltou atrás dizendo que não era verdade. Olha só, a Cantanhede falou que informações privilegiadas que ela tem confirmou que Mauro Cid não disse que o ex-presidente Jair Bolsonaro sabia de plano algum. Palavras da Globo News. Parece que alguém faltou ao ensaio, né? Mas tudo bem. Mas vamos nos atentar ao fato de que a Polícia Federal, se utilizando da criatividade, aquela mesma criatividade de assessores daquele ministro, que ninguém mais toca no assunto, sumiram, desapareceram. Mas, segundo esta criatividade, a PF, então, criou a narrativa. E para criar essa narrativa, eles voltaram no tempo. Olha só, desde o início do governo de Jair Bolsonaro. Desde o início, mas começaram logo depois daquela tentativa de assassinato a Jair Messias Bolsonaro em 2018, lá em Juiz de Fora. Essa parte eles não colocaram na trama, não colocaram no plano. Olha,
fingiram lá um atentado para colocar o ex-presidente como vítima, para justificar o porquê que eles queriam se vingar. Mas eles não tiveram essa coragem. Tá? Seria impossível imaginar que a população iria acreditar em algo nesse sentido. Mas, logo após a eleição, Jair Bolsonaro presidente, eles começaram a atuar. O Supremo, com mais de 250 intervenções dentro do governo Jair Bolsonaro. 24 horas para isso, 36 horas para aquilo, 48 horas para aquilo outro, né? E dia sim, dia não, nosso ex-presidente tinha que se justificar por algo que nem ele mesmo sabia o que era. Depois veio a tal pandemia. E o Congresso Nacional, com CPIs, né? Contra o presidente, porque ele não comprou vacinas que a Pfizer ofereceu sem mesmo existir uma única vacina pronta pela própria Pfizer. Segundo a CPI, em outubro a Pfizer já tinha oferecido a vacina para o Brasil, sendo que nos Estados Unidos essa primeira vacina aconteceu somente em 22 de dezembro. Mas foi a narrativa que criaram, fizeram a CPI do jeito que queriam e incriminaram o presidente. Tá? Esse foi o papel do parlamento. Aí vem a PF. A PF dando busca e apreensão para saber se não tinha uma baleia escondida dentro da casa do Bolsonaro. Não, porque você incomodou a baleia e levou ela para casa. Tá? Ou seja, todos os setores que regem a política de Brasília interferiram no governo de Bolsonaro. Todos. O Parlamento, o Judiciário e a Polícia Federal. E as Forças Armadas, que por trás daquela aparência de homens honrados, né, de instituição de orgulho brasileiro, estavam traçando planos para virar as costas ao presidente. Por quê? Ele quer dar um golpe de Estado. Quer dizer, o presidente da República, em exercício, com um mandato a ser cumprido, queria dar um golpe de Estado para derrubar ele mesmo. Nunca vi isso na história mundial em lugar nenhum, nem em desenho animado isso existia. Muito bem. Esse trajeto todo, esta timeline da vida de Jair Bolsonaro depois que ousou a virar presidente da República, foi previamente preparado pelo sistema para destruí-lo. Há quem pense que esse trabalho da Polícia Federal é de um ano para cá, um ano e meio para cá. Não. Vamos lembrar que o inquérito da fake news, aquela inventada pelo Dias Toffoli, quando disse que a investigação por parte do Supremo Tribunal não se dá somente dentro do prédio do Supremo Tribunal Federal, como diz um artigo do regimento interno do Supremo Tribunal Federal. Não. Como o Supremo Tribunal Federal, ele rege a Constituição no país inteiro, então o STF tem autonomia no país inteiro. Então eles iriam investigar as fake news através de um inquérito, porque alguém, uma revista, ousou a dizer que ele era o filho do pai, o pai do filho, o filho do amigo, o amigo do pai, aquela coisa toda que vocês se lembram, né? Bom, então eu vou escolher o ministro Moraes para ser o relator. E ali começou. E esse inquérito dura até hoje. Já está indo aí para quase 6 anos desse inquérito. Surgiram inquéritos da vacina, inquérito das joias. Nada, nunca, em momento algum, esses inquéritos serviram de embasamento para prender Jair Bolsonaro, até porque a questão das próprias joias, o Tribunal de Contas da União disse que se o presidente atual, quando foi presidente pela penúltima vez, poderia ficar com o relógio que ganhou, automaticamente estava dizendo que as joias que Bolsonaro ganhou também poderia ficar com ele. Então esse inquérito perdeu força, não se fala mais do assunto, as vacinas todo mundo sabe perfeitamente que Bolsonaro dizia que nunca tomou, e realmente não tomou, mas precisavam de algo então mais forte. Até que chegou o dia 8 de janeiro.
onde algumas figuras políticas, alguns influenciadores que sempre se colocaram como de direita, começaram a insuflar, a provocar o povo a irem na Praça dos Três Poderes, né, fazerem manifestação lá, e saíssem de frente do QG do Exército. Muito bem. Como esse povo não ia para a Praça dos Três Poderes, alguém da esquerda, a meu ver, né, agitou, preparou, infiltrou manifestantes de esquerda para arrastarem alguns inocentes, né, conservadores, a irem depredar os prédios da União. Num domingo que não havia ninguém dentro dos prédios, Palácio do Planalto vazio, Congresso Nacional vazio e Supremo vazio. Um golpe onde não teria consequência alguma a não ser depredação. Não havia armas, não havia tanques, não havia exército, mas foi o golpe. Esse foi sério, mas não foi sério aquele ano de 2017, se eu não me falei a memória, onde o pessoal do MST arrebentaram, colocaram fogo lá no Congresso Nacional, feriram seguranças do Congresso Nacional, quebraram, arrebentaram. Lá não aconteceu nada. Lá não foi ataque, não foi golpe. Lá só foi uma manifestação que perdeu um pouco o controle, mas não passou disso. Mas no dia 8 de janeiro, não, foi grave. Quem lá estava dentro do prédio, como G. Dias, nada aconteceu. Mas quem estava nos Estados Unidos, como o nosso ex-presidente, foi o culpado por arquitetar aquilo. Vocês entendem o raciocínio lógico disso daí? Claro que não, nem eu. Né? Quem estava presente não foi culpado. Quem estava ausente foi o mentor intelectual. Mas tudo isto tinha que estar dentro de uma narrativa só. Era necessário construir a história. E eis que agora surge a Federal com esta história. Tenho certeza que nesse processo que deu origem ou deu motivos para indiciarem nosso ex-presidente e mais 35 pessoas, não consta o caso da baleia. Tenho certeza. Ah? Agora, a partir de segunda-feira em diante, aquele ministro vai mandar esse processo para as mãos do Paulo Gonet, que é o Procurador-Geral da República, para que ele analise. Muito bem. Claro, sabemos de fato, de antemão, que ele vai aceitar essa denúncia e vai devolver para o Supremo julgar. Isso é fato, mas vai dar a entender que vão analisar com calma. Está até arriscado a PGR pedir mais alguma investigação, pedir para a PF fazer mais algumas diligências para confirmar alguma coisa, para dar ares de seriedade, mas principalmente para dar tempo ao tempo. Porque, a meu modo de ver, eles vão esticar isso o máximo possível para que isto tudo sirva de interferência ou influência para os pleitos de 2026. Muito bem. É o que eu penso. Ganha-se tempo com a PGR, depois vai para o Supremo, ganha-se tempo no Supremo, né? E, aproveitando que esse tempo está correndo, pode ser que isto sirva para que aquele ministro pense, analise o que vai acontecer lá nos Estados Unidos, se vai ter alguma situação incômoda a ele e seus parceiros dentro do Supremo por parte do governo americano. O que será que vão fazer? Será que vai adiante essas acusações contra nós, né? Supremos ministros lá nos Estados Unidos? Pode ser que sim, pode ser que não. O tempo vai mostrar, ainda é cedo. Até porque, de fato, pela lógica, ninguém deve saber de nada, já que esses inquéritos estão sob sigilo. Eu só não entendo como a Globo, né,
como a Folha, o Estadão, conseguem dar notícias de algo sigiloso. Mas é assim que funciona. Agora, vamos analisar uma coisa muito interessante. Quando aconteceu lá nos Estados Unidos aquela mesma situação de depredação no Capitólio, no caso, né, no Congresso americano, todo mundo disse que Donald Trump foi o autor intelectual daquilo. Prendeu-se muita gente. Porém, os que realmente depredaram, ficou confirmado que agiram para depredar o patrimônio da União, pegaram penas que não chegaram a 7 anos. O condenado que teve um número maior de anos foi 6 anos e alguma coisa. Outros pegaram 2 anos. Não teve nenhum caso de alguém que ousou carregar uma Bíblia e pegou 17 anos de cadeia. Isso não aconteceu por lá. E isto serviu para marcar na memória do povo americano, que esperava mais uma situação para determinar como seria o futuro americano. Ok, vamos ver como vai ser o novo governo de Joe Biden. A princípio, tudo virou festa para a esquerda. Vieram correndo implantar as pautas woke, né? A diversidade. Só que lá não é Brasil. Lá o povo foi percebendo que o governo estava em declínio. Declínio econômico, declínio moral, perderam a moral. Né? A economia foi ficando ruim, a inflação foi crescendo, a comida foi ficando cara. E um governo sem comando. Tão sem comando que lá na Rússia o senhor Vladimir Putin pensou: agora é a hora de invadir a Ucrânia. Porque os Estados Unidos está sem comando, não vão fazer nada. Dito e feito. Invadiram a Ucrânia, já está indo para 3 anos, penso eu. Né? Já tomou aí quase 30% dos territórios ucranianos. E de lá não vai sair. Não vai sair. O povo americano viu tudo isso. Viu o Joe Biden despejando dinheiros, toneladas de dólares para a Ucrânia, enquanto o país estava vivendo uma situação econômica ruim. O que aconteceu? Chegou agora 2024, Trump de volta. Porque eles compararam como foi o governo Trump na primeira vez e compararam com o Joe Biden. Trump voltou. Esse foi o resultado. E aqui? Vai ter esse resultado também? Claro que vai. Claro que vai ter esse resultado. Por quê? Porque 2026 está aí. 2026 passa rapidinho. Eles já vão começar a se articular para ver quem vai concorrer ao cargo de presidente da República. E principalmente, quantos conservadores serão eleitos para o Senado Federal e para a Câmara dos Deputados. O Senado Federal brasileiro vai ter maioria conservadora. E essa maioria conservadora, a depender do que vai acontecer daqui para frente, poderá sim agir de forma mais dura, mais enérgica contra a Suprema Corte, abrindo processos de impeachment, etc. e tal. E a eleição presidencial certamente terá um efeito diferenciado, porque, muito embora o que está acontecendo contra Jair Bolsonaro agrade toda a esquerda e, de certa forma, o centrão, mas não se esqueçam que o centrão não é só centro-esquerda. Também existe centro-direita no centrão. O centrão joga de acordo com os interesses deles, as políticas deles. E se eles querem apoio dos conservadores para serem eleitos senadores, para serem eleitos deputados, serem eleitos governadores, eles precisam então do apoio dos conservadores. E se existe uma coisa na política que não funciona, é você prometer e não cumprir, então o centrão muito provavelmente não vai dar apoio para a eleição de um presidente de esquerda novamente. Pode não parecer verdade, mas na política as coisas às vezes é muito parecido com o jogo do bicho. Cumpre-se o que está escrito. Se você combinar que vai me apoiar para isso e para aquilo, e eu não cumprir, eu estou queimado com todo mundo, a fama corre. Não faça acordo com esse camarada, porque esse camarada não cumpre. Então, a resposta vai vir em 2026. Se o nosso presidente Jair Bolsonaro vai estar livre, vai estar preso,
vai estar inelegível ou não, independe do resultado que vai acontecer em 2026, porque o estrago para a esquerda já está feito. E os pleitos municipais passados já mostrou o derretimento da esquerda. E para alguns aí que ainda ficam, não se engana, porque o Kassab é o que tem mais preferência. Esqueçam o Kassab, não existe Kassab na fila do pão. Tem gente que ainda não acordou. Assim como tem gente que ainda acredita que a direita é Pablo Marçal. Esqueçam, isto só foi um jogo temporal para a disputa de prefeituras do Brasil todo. Tem influenciadores aí, pessoal que tem programinha de manhã aí, que já admitiu que errou, que se sentiu traído com Pablo Marçal. Mas é porque foi inocente, porque bastava ver o histórico do cara para saber que não era confiável. E agora está provado. Então na política é assim que funciona. Esse papo de que o PSD é que comanda... Não. Centrão joga para qualquer lado desde que veja vantagem. Desde que veja vantagem. E o momento indica que a maioria do povo brasileiro não está gostando do que está vendo por parte do Supremo Tribunal. Porque não se enganem, a maioria não é de esquerda. A maioria é conservadora. A maioria é de direita. O resultado dos pleitos de 2022 foi só nos números para sair na Globo. Porque aquilo nós sabemos que não é o resultado oficial. A maioria é de direita, a maioria é conservadora, a maioria é cristã. A maioria defende pátria, família e Deus. Em 2026, a resposta vai vir. E não vai agradar. Não vai agradar. Então nós temos duas situações aí favoráveis para nós. O que vai acontecer a partir de 20 de janeiro, nos Estados Unidos, sabendo de antemão que vai vir bucha contra o Brasil, isso não tenho a menor dúvida, vai vir bucha e feia. Principalmente comercialmente falando, que para um governo que já está quebrado na economia, adiando esse pacote fiscal aí já há 2 meses que estão adiando, porque não consegue fechar as contas, imaginem se surge aí uma sanção comercial ou um aumento de taxação nas exportações brasileiras. O governo não aguenta. São 2 anos pela frente contra um governo de Donald Trump. Principalmente ele sabendo de antemão que o Brasil está se entregando à China definitivamente. Então não pensem à esquerda, tirem o sorrisinho da boca, porque já esse sorrisinho pode virar choro. Ninguém sabe do amanhã. Não adianta esse pessoal ficar aí definindo, Bolsonaro já está preso. Não é bem assim que funciona. Pode ser até que aconteça. Mas não vai ser amanhã não. Tenho certeza disso. Ok, meus amigos? Era só um bate-papo que eu queria ter tido com vocês. Espero que vocês tenham gostado. Se gostaram, aí vai deixando os likes, se inscreva no canal, mas se inscrevam no Redação Terra Brasilis, conforme o link que está abaixo do vídeo. Se você está vendo pelo celular, logo abaixo do vídeo tem ali mais. Clique no mais, que aparece o link para você clicar. Ou copie na foto que está no início do vídeo, ok? Conto com vocês, desejo a todos um excelente final de semana, muito bom descanso. Até amanhã, se Deus quiser e Ele há de querer. Tchau, tchau.